Graça e paz, amados irmãos. O título desta mensagem é Todo cristão é virgem. Agora confundi um pouco, não é mesmo? Mas vocês que escutam a palavra constantemente, aumentam a sua fé, sabem que as riquezas do nosso Deus são derramadas mais e mais e mais, e é por isso que nós escutamos a palavra. Para que recebamos dessas riquezas e sintamos a presença do nosso Senhor, que já habita em nós, é o Espírito Santo, marcando a presença, nos guiando, dando discernimento, dando calma, dando a paz que transcende o entendimento humano, e por isso nós estamos sempre sendo movidos pelo Espírito Santo. Estamos sempre buscando a face do Senhor. O versículo principal desta pregação é o texto de Salmos 17, versículo 15. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Eu citei recentemente este versículo, mas ele é muito importante, irmãos. Ele aqui nesta pregação, com o título dizendo Todo cristão é virgem, ele vai interligar a imagem da noiva e do noivo. O noivo que busca a noiva e não a prostituta. A noiva virgem aqui é no sentido daquela alma que busca o seu Salvador e somente Ele. Já a prostituta, ela não faz isso. A prostituta, ela vai buscar se espelhar em várias coisas, em vários senhores, várias pessoas, em vários caminhos. Já a noiva, ela é tida como imaculada por quê? Não porque ela não tenha pecado, mas porque ela está saindo de uma vida para agora se casar com um noivo. O detalhe aqui é que um noivo é nada mais, nada menos, ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Criador, que colocou a sua imagem e semelhança na noiva. Então aqui eu vou tranquilamente dando pulos e tudo, contando com o Espírito Santo que está em vós. Vocês que leem a palavra vão interligando tudo. Por que com o Criador? O casamento não é com o filho? Sim, mas o filho, o verbo do Criador, ele e o Pai são um. Vocês vão observando cada vez mais como é simples. A mensagem simples do Deus único que veio nos buscar para sermos filhos. Ué, mas já não disse que era para ser noivo, noiva e agora é filho? Então, agora vocês vão percebendo devagarinho que onde o mundo separou, confundiu tudo, o Senhor Deus, Ele coloca tudo isso no moedor, junta tudo, e tudo é puro para quem é puro. O Senhor Deus, se Ele quisesse complicar, Ele complicaria. E assim complicam e caem no próprio laço, a Bíblia diz, que é o destino final, né, o lago de fogo, aqueles que estão buscando as coisas da carne. Aqueles que impõem sistemas complicados, aqueles que se prostituem achando a perfeição nisso e naquilo. Eu mesmo já revelei para vocês que eu tinha um vício de montar lanterna. E eu montava não tantas, mas eu vivia montando lanternas. E aí eu via vídeos de pessoas montando lanternas, uma mais forte do que a outra. E assim vai. E aquilo se tornou uma micro-obsessão. Só faltava casar com a lanterna. É adoração para as coisas do mundo. Todos nós cometemos esse pecado, em um menor ou em um maior grau. Aqueles que buscam então adorar, se conectar com todas as coisas de uma forma tão profunda, em que o Salvador deles são as coisas. O destino é o lago de fogo.
A Bíblia nos explica que nós estamos mergulhados no pecado, nós estamos nos prostituindo, nós estamos nos misturando a nossa essência, a nossa alma, que foi feita à imagem e semelhança do Criador. Ela esteve se prostituindo, se misturando com as coisas do mundo. Mas não é bom para quem de diversões, não é bom ser isso, ser aquilo, ser engenheiro, ser médico, ser isso, é bom. É bom, mas não pode fazer disso um parquinho de diversões. Por quê? Porque é temporário. Porque a decepção é maior e não é só decepção, é perdição. Se apoiar no próprio entendimento, nas coisas desse mundo, é o mesmo que se prostituir. É o mesmo que misturar a essência divina que o Senhor Deus colocou em ti. O Senhor Deus colocou a imagem e semelhança dentro de ti. É o projeto do Senhor Deus. E somente aqueles que seguem adiante com Cristo, que é a palavra de Deus, é o Verbo, é o próprio Deus. Cristo Jesus é o Salvador e é um com o Pai. Somente os que seguem a Cristo Jesus irão levar adiante o projeto em si mesmos, porque o projeto do Criador, ele teve início, continua e vai até o final e vai por toda a eternidade, está consumado na cruz. Aqueles que aceitam um projeto tão simples e poderoso de ser um com o próprio Criador, começa lá atrás em que o Senhor Deus faz o homem à sua imagem e semelhança. Aí em seguida, o que faz o homem? Adão e Eva tomam para si o conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva dão as costas para o Criador. E isso tem continuado até os dias de hoje. Até os dias de hoje, as pessoas estão procurando se conectar tão profundamente a coisas e pessoas. Pessoas ainda que sejam santas na história, não são Deus. A conexão mais profunda que existe é a adoração. Quando nós adoramos uma coisa que seja, ou uma pessoa, nós nos conectamos profundamente. Existem pessoas, eu tenho colocado, que adoram tanto as coisas que se casam com as coisas. Existe o exemplo mais simples daqueles que se casam literalmente com bonecas de plástico, em papel passado e tudo. Tem países que permitem isso. Existem outros que, de forma mais sutil, ignoram completamente a humanidade e se casam com as máquinas, com as coisas. Se dedicam totalmente para as coisas e esquecem a sua natureza divina. O Senhor fez as pessoas à sua imagem e semelhança. Sim, nós podemos gostar das coisas, porque o Senhor Deus fez as coisas, colocou dentro da terra a essência de todas as coisas, e o homem ali tem a fonte, a riqueza infinita para construir o que ele quiser. Mas o homem foi feito à imagem e semelhança do Criador e não das coisas. Foi dado ao homem este poder de ser filho do Criador. Tanto é que o Senhor colocou dentro do homem a sua própria imagem e semelhança. Todo cristão é virgem. Isso me veio à mente porque quando nós aceitamos a Cristo Jesus, nós passamos a ter uma nova natureza. Está consumado, estamos selados. Quem crê no Senhor Jesus tem a vida eterna e abundante. Significa o quê? Que nós temos agora essa vida eterna e perfeita e abundante. E habitaremos com o Senhor Jesus eternamente. Todo cristão é virgem. Como entender isso? Primeiro vamos ver o conceito do que é ser virgem na carne. Depois, o que é ser virgem espiritualmente. Parece que isso não tem na Bíblia Sagrada, mas tem. Ser virgem faz referência a algo que não foi violado. Não são preconceitos, não estou fazendo referência a culturas, a conceitos humanos, mas ao conceito simples de virgindade. Vamos dizer,
Qualquer objeto que é virgem é porque nunca foi aberto, nunca foi usado. A mulher virgem, nós sabemos, da forma mais simples, é aquela mulher que nunca teve relações sexuais. Mas também é muito fácil na carne uma mulher enganar um homem. Ela pode ter tido diversos relacionamentos sexuais diferentes e preservado o ímen, um pedaço de carne que vai ser a prova de que ela é virgem. Tem mulheres que fazem isso. Então, em nossa cultura, uma mulher é aceita como virgem simplesmente porque tem o seu ímen não violado, ou seja, em sua aparência inicial. Também é aceita a palavra da mulher. Esse conceito simples de virgindade se refere, então, a algo que não foi violado, a algo que não foi tocado, a algo que não foi contaminado, não foi alterado, permanece na condição original. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. A palavra diz que todos nós pecamos. Se nós formos pensar de forma lógica, pela lógica humana, não tem saída, né? Não há salvação para ninguém. Todos violaram essa imagem e semelhança que o Criador colocou em nós. Todos, de alguma forma, se afastaram do Criador, cometeram pecados, desagradaram o Criador, simplesmente fugiram do plano original do Senhor Deus. Isto começou em Adão e Eva. Pelo pensamento humano, não tem como ser virgem, não tem como ser imaculado, não tem como estar preparado, não tem evolução, não tem reencarnação, não tem saída. Mas calma lá, principalmente os que ainda não creem no Senhor Jesus e decidiram escutar essa pregação. Escutem até o final e cada vez mais vocês vão percebendo como esta é a fé mais simples que existe. É o Deus único que veio buscar os seus filhos. Basta aceitar. Nós escutamos essas pregações longas porque, e os que não escutam as pregações longas, escutam sempre as pregações curtinhas, mas estão sempre escutando porque alimenta a nossa alma, porque nós sabemos que é simples assim e nós estamos buscando a face do Senhor. Então calma lá, é simples, mas é entrega, é o conceito do desejo ardente de um noivo pela noiva. Observe, então, vai se tornando simples, porque quando nós observamos a palavra nos explicando. Se nós vemos a humanidade caída, vamos perceber a princípio, conforme a palavra nos diz, que não tem saída. É impossível, não tem como, em hipótese nenhuma. Um Deus que é o Deus único, e por ser Deus é perfeito, e por ser o eterno, que vem de eternidade em eternidade, é impossível alcançá-lo. Não tem como. Todas as filosofias e crenças humanas caem por terra. Agora, quando esta palavra diz que esse Deus existe e ele dá a comprovação de si mesmo, aí muda tudo. Aí então nós temos que simplificar, temos que aceitar a palavra e devagarinho nós vamos aceitando com muita facilidade. Por quê? Até um casamento parece complicado, mas quando vocês vejam a imagem do noivo e da noiva, mesmo aqui no mundo carnal, quando um está apaixonado pelo outro, amados, não tem nada impossível. Esses dois vão se enfiar debaixo de uma ponte, mas eles vão se unir. Não é assim, amados. E é claro que casamento que não é cristão e tudo, não dá certo. Nós sabemos como funcionam as coisas da carne, a busca pela aparência, tudo isso é fogo de palha, mas serve o exemplo do desejo. Quando um está assim desejoso do outro e quer casar, quer mesmo formar um lar e é a mulher dos meus sonhos e ela o quer, olha, eles podem ir para debaixo de uma ponte, mas esses dois vão casar, vão se unir. Essa imagem ela é transportada também no Evangelho, a imagem do noivo e da noiva. A noiva ela tem que desejar o noivo e somente o noivo. Se ela desejar mais algum outro, a palavra diz que o Senhor Deus não divide a glória.
A glória que é dele, ele não divide com ninguém, nem com santos, nem com Maria. Vocês vão percebendo como é simples, mas como tem diversas questões que têm que ser derrubadas. Aquele que é cristão, é cristão. Se é a noiva, é a noiva. Cristo veio buscar a noiva, por isso essa imagem. É a imagem de uma noiva e não de várias. Não é imagem de prostituição. Ah, mas a noiva não é a igreja que é formada por várias pessoas? Sim, a palavra ela é toda assim, ela vai explicando, explicando, explicando. Também o noivo é o Filho de Deus. Também, ao casarmos com o noivo, estamos casando com Deus, porque o Filho de Deus é um com o Pai. É o Senhor Deus chamando os filhos. São parábolas, são imagens, são maneiras de expressar o propósito do Criador. É um Deus chamando os seus filhos para terem vida eterna e abundante. O título deste áudio, lembrando, é Todo Cristão é Virgem. E o conceito de virgindade carnal, nós sabemos, lembrando novamente, é o simples ímen. É a mulher que não foi tocada por nenhum homem. E no caso da carne, nós sabemos, há todo tipo de engano. Até as mulheres podem enganar um homem, preservando o ímen, que é uma questão irrelevante para a salvação, porque aquele que aceita a Cristo Jesus, nova criatura é. Todas as questões da carne, o passado da pessoa, a forma como ela chegou a conhecer o Senhor Jesus, o momento, a situação, o que importa é que o Senhor Jesus providenciou aquele momento, aquela forma, aquela situação. Então não importa o estado em que a pessoa se encontra. Se violada, se estuprada, se era prostituta, se era bandido, se era assassino, mas isso tudo na carne. Então, neste sentido, para a salvação, para aceitar o Senhor Jesus, para iniciar essa caminhada com Cristo, nada importa, porque no momento em que a pessoa aceita Cristo Jesus, ela passa a ser nova criatura. Porém, quem é chamado tem que aceitar esse chamado. Quem é chamado pelo noivo é porque já está na posição da noiva. No mundo espiritual, quem é chamado pelo noivo é porque já ouviu a voz do noivo e já é tido como noiva. E aí sim, as questões espirituais têm importância. Aí sim, essa pessoa não pode mais se prostituir, porque ela não está mais no tempo da ignorância. Mas o conceito então de virgindade é este: é algo ou alguém que não foi violado, que não foi ainda alterado. Na carne nós sabemos, uma criança nasce, um bebê está na barriga da mamãe, é virgem. Nasce e em alguns pontos o plano do Senhor Deus ali já está alterado, porque a natureza pecaminosa faz com que até algumas crianças nasçam com problemas. Isso, para nós que cremos, nós sabemos, se deve ao que Adão e Eva fizeram. Eles tomaram para si o fruto do pecado, colocaram dentro do homem o conhecimento do bem e do mal. Se o homem não tivesse o conhecimento do mal, se o homem não tivesse a essência do mal, que é o pecado, dentro de si, ele não teria o poder do mal sobre ele. As mães não gerariam filhos com problemas também. É muito simples. Desde Adão e Eva, o plano do Senhor Deus. Até hoje está em andamento este plano maravilhoso. E se nós seguirmos com Cristo, nós vamos vendo o quão simples é este plano. E chega ao ponto em que a Bíblia diz que este Deus dá comprovação de si mesmo para todo aquele que busca a sua face. Aí é então que todas as fés, todas as filosofias, tudo cai por água abaixo. Eu, nas minhas pregações, dou uma pincelada no meu testemunho de que um anjo do Senhor Deus desceu para me corrigir no ano de 2020
E ele apareceu para mim em carne, para que eu não diga também que é uma projeção de imagens, para que eu não diga que foi imaginação. Ele apareceu em carne, com um grande poder que eu não posso nem revelar para vocês. Ficou mais ou menos 1 minuto e ele me trouxe a mensagem, com outras palavras, do meu pecado principal, que estava me levando sim para outros pecados, mas o principal pecado era que eu estava literalmente dando as costas para o Senhor Deus, sem saber. Eu que já estava em Cristo, eu que estava buscando a face do Senhor, mas buscando a face do Senhor, não estava. Eu iniciei a busca, mas estava esfriando. Estava buscando mais as coisas do mundo. E o nosso Deus é zeloso. O nosso Deus exige que a nossa conexão com Ele seja a maior de todas. Porque Ele é o maior de todos. Ele é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Se buscarmos tão somente ao Senhor Deus, em primeiro lugar, tudo mais nos será acrescentado. Aqui, não sei, mas pela eternidade. Nós sabemos esse plano simples do Criador. Por isso é importante buscarmos a face do Senhor em primeiro lugar. Por isso é importante entendermos o que é a imagem do noivo e da noiva. Aqueles dois que de qualquer jeito eles vão se unir, nem que eles tenham que ir para debaixo de uma ponte. Isso acontece porque estão desejosos de estarem juntos um com o outro. O conceito de virgindade, daquilo que não foi alterado, na carne nós entendemos até num produto de supermercado. É virgem, olha, não foi usado ainda. Agora, o conceito de virgindade espiritual, se nós formos considerar o entendimento humano, não tem saída. Todos nós violamos, todos nós pecamos, todos nós fizemos algo que manchasse essa imagem e semelhança que o Criador colocou em nós. Vejam, o Criador nos fez a sua imagem e semelhança. Em seguida, o que nós fizemos? Adão e Eva foram lá e mancharam essa imagem e semelhança. Eles já tinham dentro deles a perfeição do Criador. E foram colocar para dentro deles o conhecimento do bem e do mal. Assim, nós, como descendentes, temos essa natureza pecaminosa e temos essa dificuldade de entender o que é a prostituição espiritual e o que é a virgindade espiritual. Nós temos essa dificuldade de entender o que a palavra diz, basta ler e aceitar. E parece que o espírito do maligno domina muitas pessoas. E mesmo lendo a Bíblia Sagrada, não percebem o que o Senhor Deus está dizendo. Que não há outro. Que Ele não divide a glória dEle com ninguém. Que as pessoas que fazem isso estão se misturando com outras doutrinas que não são a doutrina dEle mesmo. Simples assim. Que o casamento só vai acontecer com a igreja e um noivo. Com a noiva e o Cristo. Com a igreja e com o Cristo, a noiva e o noivo. Parece uma confusão, não é mesmo? Mas o casamento só vai acontecer entre a noiva e o noivo. Se não for a noiva, não vai haver casamento para essa pessoa. Não vai haver, é simples assim. O Senhor Deus é zeloso, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Aquele que busca o Senhor Deus tem que buscar somente o Senhor Deus. Tem que ter o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Lembrando, olha como a confusão, aquele que não escuta a palavra, aquele que não busca a face do Senhor, constantemente faz confusão. Mas eu faço parte da igreja, eu faço parte da noiva, eu vou me casar com Cristo, o Filho, e não com o Pai. Criatura, tu vais se unir com Deus. É a Trindade. Tanto o Pai quanto o Filho são um. O Pai e o Filho já estão habitando dentro daqueles que creem, por isso entendem.
A figura do casamento não é um casamento carnal como aqui embaixo, não. As bodas do cordeiro lá em cima não vai ser tu e o Senhor Jesus, um segurando a mão do outro, com véu e grinalda, não vão dar beijinho, não vai ser assim. É outro casamento. Para começar, é a igreja que é a noiva, se unindo com Cristo. E termina que lá na consumação de todo o plano do Senhor Deus, vai acontecer o quê? Que o Senhor Jesus vai entregar o reino para o Pai. É simples assim. É o Senhor Deus que veio buscar seus filhos. É o que nós lemos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 21 ao 24. Porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, quando houver destruído todo o domínio e toda a autoridade e todo o poder. Vejam, irmãos, virá o fim quando ele entregar o reino a Deus o Pai. Nós nos casamos com Cristo e Cristo nos entrega para o Pai no final. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, é o Deus único que veio nos chamar para sermos seus filhos. E é claro, como o Senhor Deus nunca foi visto e não pode ser visto por ninguém, então nós vemos o nosso Deus em Cristo, que é o Filho. É assim que funciona. Porque Cristo não é a imagem e semelhança do Senhor Deus. Cristo é a imagem expressa do Deus invisível. Ele e o Pai são um. É o próprio Deus. João nos diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Cristo é o Verbo de Deus, o Filho de Deus, a palavra é Deus. Nós estamos nos unindo com o Senhor Deus, porque o Senhor Deus nos fez inicialmente para sermos a sua imagem e semelhança. Em Adão e Eva nós nos separamos, e agora estamos nos reconciliando com o Senhor Deus. Por isso, o versículo principal desta pregação está em Salmos 17:15. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Ou seja, esse versículo simples está mostrando o posicionamento da noiva. Não aquela pessoa que vem só pedir na oração, mas a pessoa que vem orar para conversar com o Pai. Contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Quando acordar, principalmente quem acorda muito cansado, como eu, porque eu não durmo, eu saio da cama. Isso eu tenho explicado nas pregações. Então, quando eu levanto, mesmo que seja uma oração curtinha, eu me satisfaço, eu sinto o regozijo, a alegria na semelhança do Senhor. Porque o Senhor Deus colocou a imagem e semelhança dele em mim. E quando eu acordo, eu fico quase sem palavras, eu sinto o regozijo de saber disso. Que já foi colocada a imagem e a semelhança do Senhor em mim, na minha alma. Que esse é o projeto do Senhor. Então eu acordo já com essa alegria, sem explicações, lembrando disso. Lembrando que esse é o projeto do Senhor Deus. E que apesar de todos os meus erros, Ele enviou o próprio Filho para me salvar. Aí começa já o desejo da noiva, o desejo ardente de se encontrar e se casar com o noivo. O desejo ardente de sair de tudo isso que procura destruir essa imagem que o Senhor Deus colocou em mim. Sair disso e entrar na presença do Senhor, habitar com o Senhor no reino dos céus. É o desejo da noiva pelo noivo. Salmos 17:15. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Quer dizer, eu vou apreciar
Cada manhã, por um momento, eu vou olhar amando, prestando atenção, como quem olha para o horizonte com tanta paixão, mas está olhando para o Senhor Deus, contemplando a face do Senhor, deixando que a alma olhe e o Senhor mostre o que dele Ele quiser mostrar. Cada manhã, no primeiro momento, simplesmente na semelhança do nosso Deus. Salmos 17:15 não é somente lindo, mas é o fogo ardente da noiva pelo noivo. É o desejo profundo da alma que só pode ser despertado quem busca a face do Senhor. Quem busca a palavra do Senhor e não se prostitui. Ah, pregador, vem falar isso, eu te conheço. Fala isso para todo cristão. Todo cristão merece alguém dizendo, eu te conheço, tu é aquele cara, tu é o outro, tu não sei o quê. É verdade. E essa é a maravilha. É isso que faz o nosso Salvador. Nos tira do pecado, nos tira da prostituição carnal e nos faz santos, imaculados. É o cristão que vem se arrebentando na carne e o Senhor Deus que é santo, 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 mas também é Espírito. A palavra diz que carne nenhuma vai herdar o reino dos céus. Então o Senhor Deus que é Espírito sabe que a carne não vai chegar lá em cima. E é por isso, amados, que o Senhor Deus parece que está em silêncio, mas não está. Ele é o Criador, Ele e o seu Filho, que é o Verbo, é o Criador, é a pessoa mais dinâmica, mais poderosa que existe. Trabalham num segundo, fazem mais do que toda a humanidade fez em todos os tempos. Mas parece para nós invisível. Por quê? Porque nós estamos aqui refucilando na carne. Muitos de nós ainda estão se prostituindo, mesmo dentro da Bíblia Sagrada, achando que estão salvos. Estão dividindo a glória do Criador. Dizem que creem no Criador, dizem que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele pode fazer tudo, mas vão confiar em Maria, vão confiar no santo tal, vão confiar na pessoa tal, no amuleto, nas práticas, nos hábitos, nos costumes. Vão confiar naquilo que os pais ensinaram, nas tradições, nos folclores, nos efeitos psicológicos, em vez de confiar tão somente no Criador, aquele que é, foi e há de vir. Estão lendo toda a palavra dizendo por A mais B quem é este Senhor e a maravilha que Ele fez por nós. Enviou o próprio Filho para nos salvar, consumou toda a sua obra maravilhosa e simples, consumou na cruz, com tanto amor por nós. E ainda tem uns que dividem, ou bem dizer, não podem dividir, mas tentam dividir a sua glória. Estão agindo pelo espírito do maligno e sequer se dão conta disso. Tem que tomar cuidado, porque muitos desses já caíram na operação do erro. A Bíblia diz que quando uma criatura cai na operação do erro, o próprio Deus entrega essa criatura, não ajuda mais. Deixa ela envolta em suas concupiscências, em seus desejos carnais, em seus costumes, para que ela se perca mesmo, porque não tem mais salvação. Esta pessoa deixou de ser virgem espiritualmente, ela violou todas as regras, ela não tem mais recuperação. Então, irmãos, é importante porque nós sabemos que estamos salvos quando estamos procurando, estamos buscando a face do Senhor. E quando alguém fala, a gente confere na Bíblia e diz, eu era devota de Maria, não vou fazer mais isso. Se eu conhecesse Maria, Maria ia dizer assim, olha, tu nem gosta de mim. A Maria ia dizer alguma coisa assim, tu nem gosta de mim, porque se tu gostasse de mim, tu não ia me adorar. Tu ia adorar somente a Cristo Jesus. Maria custou a compreender, mas depois ela compreendeu. Quem era o homem, o filho dela, homem, era também o próprio Deus que sempre foi e se apresentou como homem. Maria entendeu depois, mas as doutrinas de homem conduzem o homem à perdição.
E a questão de Maria é uma das mais importantes, mas criatura, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, porque aquele que não tem o perfume de Cristo, a Bíblia diz todas essas coisas. Aquele que não exala o perfume de Cristo, não é de Cristo. Aquele que passa a semana enviando figurinha e não tem a palavra de Cristo, não vem com o perfume de Cristo, não é de Cristo. Depois de ser de Cristo, tem que exalar, tem que dizer assim, lá vem aquele fulano e só fala de Cristo. Não é? Quem não é de Cristo manda coração, manda bom dia, manda tudo, mas não manda versículo. Quem é de Cristo só manda conteúdo com a palavra de Cristo. Não sai desse trilho, desse caminho, dessa verdade, dessa vida, que é o Cristo Jesus. É simples assim. É o desejo ardente da noiva pelo noivo. Quem não é a noiva, não faz parte da igreja, não é a noiva, não vai ser buscado, não vai ser buscada pelo Cristo Jesus, porque se prostituiu com o mundo. A imagem da prostituição espiritual é diferente. É quando a criatura foi chamada e não quer, está ainda no parquinho de diversões, não quer, ela está ainda colocando aquilo que é importante para ela acima do Deus único. Sendo Deus o Criador, Ele fez todas as coisas. Nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar. A pessoa que se prostitui é quando ela é chamada para ser filha de Deus. Ela é chamada como noiva porque ela é chamada para entrar nesse novo sistema, para se casar com esse novo sistema. Por isso é o casamento da noiva com o noivo. Ela é chamada, mas ela não quer abandonar o sistema antigo. Simples assim. Um novo sistema, que na realidade é o único sistema, tudo que o Senhor Deus permitiu que o homem fizesse, foi apenas para que o homem provasse a si mesmo que ele não pode, nada pode fazer sem Deus. O homem que não reconhece, que segue com a sua arrogância, que segue com seu sistema, ele nada mais faz do que construir torres de Babel. O fim dele é o lago de fogo. O homem que reconhece o Criador, ele perde tudo a princípio, porque ele abandona tudo aquilo que ele acreditava. Ele reconhece que ele só estava ignorando o sistema do Criador. Ele reconhece que ele estava tentando misturar todas as coisas, dar um jeitinho, quando o nosso Criador é zeloso, é a imagem do noivo e da noiva. Quando os dois se casam, o que acontece? A noiva abandona a vida antiga dela. Ela agora vai viver com o noivo. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. Nós que buscamos a face do Senhor, nós aceitamos a Cristo Jesus. Então nós vamos nos unir, sermos um com Cristo. Na oração sacerdotal, o Senhor Jesus diz que assim como Ele é um com o Pai, tudo o que Ele fez é para que nós sejamos um com Ele. A palavra diz que aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes entregou por amor de nós, como não nos entregará com Ele todas as coisas? Quer dizer, o Senhor Deus entregou, enviou o próprio Filho Jesus para nós. Como então que o Senhor Deus não vai nos dar todas as coisas? Aprove ao Pai dar-nos o reino dos céus. Essa palavra maravilhosa é como um prisma do Senhor Deus, em que Cristo, a nossa luz, passa por esse prisma e nos reflete toda a sua glória em diferentes ângulos, cores, formas, pois Ele é o Verbo. Tudo foi feito por Ele, através dEle e para Ele. Cristo Jesus é a nossa luz. Até lá na glória não haverá dia nem noite, é a luz do Cristo que vai nos iluminar. Tudo foi feito por Ele, pelo Senhor Jesus, pelo Filho. E se o Pai enviou o próprio Filho para nós, o próprio Filho, e tudo foi feito pelo Filho, então como que nós não receberemos todas as coisas? Quando o Senhor Deus enviou o próprio Filho, Ele já enviou tudo para nós.
E Cristo diz isso na oração sacerdotal, que a glória que o Pai colocou nas mãos dele, ele já colocou nas nossas mãos. Leiam, releiam a oração sacerdotal. João 17. João 17, 22 diz assim: E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. O Senhor dizendo que nos deu toda a glória que ele recebeu do Pai, para que nós sejamos um com ele, assim como ele é um com o Pai. É o Criador nos chamando de volta para sermos filhos, pois o Criador já nos fez desde o início a sua imagem e semelhança. Esse é o propósito. É por isso que o Senhor Deus fez as almas. E nós muitas vezes manchamos esse propósito, mas fizemos isso na carne. Vejam como é perfeito o propósito do nosso Senhor. Tudo que nós fizemos na carne foi desconsiderado para aqueles que creem no Cristo Jesus. Tudo que nós fizemos em nossa natureza pecaminosa foi feito na carne. Isso é um grande trunfo, isso é parte do plano do Criador. Porque se nós tivéssemos feito isso lá no céu em espírito, como alguns anjos fizeram, aí teríamos recebido o que eles receberam, a condenação eterna. Nós aqui na carne estamos na graça ainda. Nós estamos pecando, errando, buscando a face do Senhor e recebemos o perdão. Mas tudo que fazemos aqui manchamos na carne. Somos limitados na carne. O Senhor Deus releva. Porém, o Senhor nos chamou para sermos perfeitos como Ele é. O Senhor nos chamou para este casamento. O Senhor nos chamou para que aquilo que é corruptível seja revestido de incorruptibilidade. A noiva está sendo santificada. O noivo chama a noiva. A noiva reconhece o noivo. Por quê? Sabe que ele é o noivo, é a outra metade. Isso na carne nós dissemos. Mas espiritualmente nós reconhecemos o Pai porque lemos a palavra, porque o Espírito nos moveu. Porque sabemos que o noivo é a expressa imagem do Criador, daquele que colocou a sua própria imagem e semelhança em nós. Por isso reconhecemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Mas nós vamos entendendo mais ainda o que é o cristão ser virgem, a virgindade espiritual, através da palavra. Porque nós, quando nascemos da carne, éramos de uma certa forma virgens, uma criança que não tocou em nada, não fez nada. E espiritualmente também somos virgens no sentido de não termos feito nada ainda não entramos na glória, ainda não iniciamos a nova vida que já nos aguarda. É uma experiência nova, nós ainda não experimentamos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. É um mundo novo. O cristão, ele é virgem porque ele está experimentando desde já a vida em Cristo. Mas é uma vida totalmente diferente que lhe foi concedida. É o plano do Criador que foi consumado na cruz. Mas o cristão ainda não iniciou esta vida perfeita. Já é uma criatura transformada, ainda erra, ainda peca. Já é um vaso refeito, já foi feita a conversão e não desiste mais de Cristo, porque o Espírito Santo habita dentro dele. Mas justamente por isso, o Espírito Santo habita dentro deste vaso para guiá-lo para a salvação. O nascimento da água e do Espírito se completa quando o cristão morrer aqui, a primeira morte, morrer na carne e habitar o reino dos céus. Aí sim, ele recebe um corpo glorificado, um corpo novo,
que não viveu ainda, é virgem, e passa a habitar o reino dos céus. Por isso, o cristão ele é embaixador de Cristo. Ele já não pertence a este mundo, mas em Cristo ele é nova criatura. Ou seja, já existe outra dimensão aguardando o cristão. São as moradas que Cristo foi preparar. A virgindade espiritual é esta. O Senhor Deus é o Santo dos Santos. O Senhor Deus é o Santo, Santo, Santo. Não pode habitar pecado com o Criador. Quando os anjos violam essa condição, o que acontece? Condenação. São condenados. Então, sendo o Senhor Deus santo, os que habitam com Ele têm que ser santos. Nós aqui estamos em processo de santificação. Nós estamos buscando a face do Senhor. Por isso diz assim, João 3, versículo 3. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Para ver o reino de Deus, o reino daquele que é santo, tem que nascer de novo. Tem que nascer agora o quê? Da água e do Espírito. O nascimento da água e do Espírito, ele começa aqui, é o desejo ardente da noiva, que já nasceu da água e do Espírito, já iniciou o parto, mas é concluído quando a criatura morre para a carne, quando chega a hora dela de subir, nasce do Espírito, passa a ser filho do Senhor Deus, porque quando a pessoa morre em Cristo, aí sim, a obra do Cristo que já está consumada para os salvos, a obra do Cristo também está consumada para esta pessoa. É o que diz em João 3, versículo 5. Em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, o nascimento começou aqui, com a palavra, com a água, que vem do Espírito. O nascimento começou com Cristo, que é a palavra, é o verbo, que veio de cima, veio do Espírito, veio de Deus, é o Filho de Deus. Se nós não nascemos de Cristo, nós não poderemos entrar no reino de Deus. Na hora de subir, só quem morreu em Cristo, nasceu em Cristo. Quem morreu em Cristo foi ressuscitado com Cristo e pode entrar no reino de Deus. Mas o nascimento da água e do Espírito é justamente isso. Não é o nascimento da carne. A pessoa que nasceu da carne, ela estava envolta na carne, foi feita pela carne, cresceu nos costumes da carne, tudo que lhe ensinaram. Agora ela tem a palavra de Deus à sua frente. Ela tem que nascer dessa palavra e desse Deus, tão somente. E o que esse Deus diz para fazer, ela tem que fazer. E se esse Deus diz que é zeloso, ela não pode fazer desdém, ela não pode se misturar, ela não pode se prostituir com a carne. O que era natural para essa pessoa antes, agora se torna prostituição. Se a pessoa substitui o Criador por qualquer outro ou por qualquer outra coisa, ela está prostituindo a sua fé. Simples assim. Esta pessoa não pode entrar no reino de Deus, porque ela não nasceu da água e do Espírito. Ela nasceu da carne e de outros espíritos, e não do Espírito que é Deus. Simples assim. É a palavra dizendo: o que é nascido da carne vai ser carne, não muda. Mas o que é nascido do Espírito agora é Espírito. Agora é filho de Deus. É o Senhor explicando em toda a palavra o desejo ardente da noiva pelo noivo. Por isso que todo cristão é virgem, porque o noivo vem buscar a noiva imaculada, virgem. Ela se torna virgem por santificação. É virgindade espiritual. É nascer para uma nova vida. Ora, se ela está nascendo de fato para uma nova vida, é porque ela está de fato crendo no Senhor Jesus.
E se ela nasceu para essa nova vida, ela é virgem, recém-nasceu. Esse é o significado. É por isso que todo cristão é virgem. É muito fácil nós entendermos quando o Senhor diz que é muito difícil um rico herdar o reino de Deus. É muito fácil, né? Por quê? Porque aquele rico ele está cheio das concupiscências, dos desejos, dos costumes. E tudo isso é bom, né? Vai dizer que não é bom, que não é gostoso sentar numa mesa, comer frutos do mar, pagar caríssimo. Um cristão até pode fazer isso de vez em quando, mas não pagar milhões e milhões a vida inteira só para ter uma vida assim, quando muitas pessoas estão morrendo de fome. A palavra quer dizer que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador, e por isso temos que estar dentro do plano do Criador, e por isso vai chegar a nossa hora de assumirmos essa imagem e semelhança, essa posição de filhos. Por isso que Cristo nos deu vida eterna e abundante, para vivermos com o Criador. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador, que é Espírito e não carne. Se nós buscarmos viver intensamente somente as coisas da carne, nós estamos dando as costas para o Criador. Nós não somos mais a noiva do noivo, nós estamos nos prostituindo. E isso acontece não somente com o rico, mas também com aquela pessoa que é rica e não sabe. Porque tem pessoas na África, por exemplo, que estão comendo ratos. Estão morando em casinhas de barro, elas aparecem no WhatsApp pedindo ajuda. Hoje tem celular até um canto lá da África. E tem pessoas como a vovozinha no quinto andar, que eu menciono de vez em quando, que se prostituem, são ricas e não sabem. Tem ali a sua aposentadoria, tem o cantinho, o apartamento, tem tudo, e é bom, não é proibido, mas não colocam o Senhor Deus em primeiro lugar. Não são virgens, não nasceram da água do Espírito, não foram convertidas e não são a noiva virgem imaculada. Simples assim. Ora, se eu sei que esse Deus maravilhoso existe, se eu sei que Ele me fez a sua imagem e semelhança, veja só, eu não preciso conquistar cargos, eu não preciso ser poderoso, eu não preciso nada, eu só tenho que aceitar o plano do Senhor. Se eu descubro que eu não descubro nada, é o Senhor Deus que me permitiu descobrir. Mas se então eu me vejo nessa situação em que eu descobri, em que eu estou vendo a verdade, o Senhor Deus já me fez para ser assim, tão grande a sua imagem e semelhança. Foi tão grande o amor do Senhor Deus, que Ele começou nos fazendo a sua imagem e semelhança. Tão grande que Ele enviou o próprio Filho para nos salvar quando nós nos desviamos do propósito dele. Então, se eu sei disso, eu não troco isso por nada. A partir do momento que eu entendo isso, eu não vou diminuir isso, eu quero isso para mim, eu quero esse amor, eu quero esse Deus. É mais do que isso, é mais do que uma coisa. É o Deus Todo-Poderoso que se tornou meu Pai. Ele me fez filho através do Filho unigênito, que é o primogênito, o primeiro dentre muitos. Por isso que crê no Senhor Jesus tem a vida eterna, porque a pessoa que crê no Senhor Jesus, ela percebeu isso, ela não troca isso por nada. E apesar de pecar, ela age como a noiva, é meu noivo, eu quero meu noivo. É Maranata, ela se esforça para se santificar, ela se arrepende, ela chora. Tudo que é feito na carne é perdoado, porque a carne não vai herdar o reino dos céus mesmo. Se nós fôssemos subir com esse corpo, com essa carne, não haveria perdão para ninguém. Até nisto o Senhor Deus é perfeito. Não permitiu que essa carne herdasse o reino dos céus. Lá nós receberemos outra carne, são corpos glorificados, sem pecado. Então a noiva é formada pela igreja, as pessoas que creem no noivo, que estão, apesar dos erros, apesar das dificuldades, dessa carne que dificulta tudo, do cansaço, do inimigo, da situação, da complexidade desse mundo, desse sistema, apesar disso tudo,
A noiva, ela é noiva porque ela é desejosa do noivo. Eu quero sair daqui, eu encontrei meu noivo perfeito, eu já não me alegro mais com essas coisas aqui. Então ela não é imaculada por ela mesma, ela é imaculada pelo noivo, por amor ao noivo. Porque recebeu o amor do noivo, ela agora quer amar o noivo, ela devolve esse amor. Só pensa no noivo, prioriza o noivo, não divide a glória do noivo, mas entrega-se fielmente ao propósito do noivo, que é justamente esse: purificar a noiva pela lavagem com a palavra. Por isso nós temos também em Efésios 5 essa imagem bonita do casamento. Efésios 5, versículos 24 ao 27. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ora, como é que o Senhor Jesus vai apresentar a igreja, a noiva gloriosa, sem mácula, virgem, santa e irrepreensível? Se fosse por nós, seria impossível, mas é Ele que fez. É através dele, tudo foi feito por ele, através dele e para ele. Então Efésios 5 está mostrando, até no entendimento carnal, se uma mulher sabe o que é um marido cristão, ela vai querer estar sujeita a esse homem. Porque esse marido cristão, ele tem que fazer assim como Cristo faz. Não vai conseguir, mas ele tem que buscar fazer. Então, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Ora, qual é a mulher que não vai querer se sujeitar a um homem desse? Que se entrega totalmente por ela, ama totalmente ela, entrega o sangue, a própria vida, para colocar essa mulher em primeiro lugar. Se as mulheres entendessem isso, todas as mulheres iam querer aceitar o Senhor Jesus. Por isso que o verdadeiro casamento cristão sempre dá certo. Porque a mulher, ela tem que estar sujeita ao marido. Mas o marido tem que demonstrar que tudo que ele faz é para colocá-la em primeiro lugar, entregando a própria vida pela mulher, trabalhando, buscando tudo para ela, roupa, tudo, alimentação, tudo para ela em primeiro lugar. Cristo fez isso por nós, amados. Fez isso por nós, foi humilhado, e ele passou por tantas coisas e até foi crucificado. Cristo consumou a sua obra de salvação, não dizendo eu sou o bambambam, entrem aqui, venham todos. Não, ele consumou a sua obra de salvação sendo humilhado, morte de cruz, para que todos que sejam salvos sejam realmente a noiva. Somente a noiva reconhece o noivo. Somente aqueles que querem ser humildes reconhecem que a obra do Senhor Jesus foi gloriosa e é gloriosa do início ao fim. Na cruz ele foi humilhado, mas para dar exemplo. Onde ele foi humilhado, ali ele mostrou que ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Só o Senhor Deus pode dar a vida e tomar a vida de volta. Esse é o nosso noivo. Então, em Efésios 5, nós vemos essa imagem linda em que a noiva se submete ao noivo. Nós, homens e mulheres, nós que cremos no Senhor Jesus, somos a igreja, somos a noiva e devemos nos submeter ao plano do Senhor Jesus. Devemos nos entregar totalmente, estarmos em tudo sujeitos ao nosso noivo, porque o nosso noivo a si mesmo se entregou por nós. Por que ele fez isso? Versículo 26, para nos santificar, purificando-nos com a lavagem da água pela palavra.
É a linguagem que nós conhecemos, que a água é a palavra que nos santifica. É a palavra que vem do noivo, vem do Cristo. É a palavra que nos torna virgens, porque nos dá a nova vida em Cristo Jesus. E se é nova, é virgem, imaculada, perfeita. A começar porque receberemos corpos glorificados para vivermos essa vida eterna e abundante. Cristo está nos santificando, nos purificando com a lavagem da água pela palavra, para depois nos apresentarmos como igreja gloriosa, sem mácula, para nos apresentarmos santos e irrepreensíveis perante o Pai. Por isso Cristo é o nosso advogado fiel. Por isso Ele é o nosso noivo. Porque nós somos a noiva, nós estamos desejosos deste Salvador que fez isso por nós. Mas tanto os que se casam na carne, o casal cristão, onde a mulher reconhece o marido, tanto estes que seguem a palavra em Efésios 5, como nós todos, até os solteiros, nós temos que estar sujeitos ao noivo. Para sermos imaculados, para recebermos a salvação, nós temos que ser de Cristo. Não podemos nos prostituir. Nós podemos errar muitas vezes, pecar, mas a nossa intenção, nosso desejo ardente tem que ser pelo noivo. Nós temos que ser a noiva, que quando peca, quando erra, ela volta insistentemente em clamores de amor para o noivo. Lembrando, não é a pessoa que se prostitui, que quer tudo para si, mas se mistura ainda com os ensinamentos deste mundo. Quando o noivo veio tirar a noiva de sua vida antiga para viver agora a nova vida em Cristo Jesus. É palavra de salvação, é palavra de conversão, é palavra de transformação. É a palavra que nos diz que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a única porta de salvação que nós temos. É a palavra daquele que diz que é um com o Pai, e o Pai diz que é zeloso, ciumento e não divide a sua glória, nem com pessoas, nem com coisas. O desejo da noiva é pelo noivo. Esse retrato ele é muito claro em Cantares, ou Cântico dos Cânticos de Salomão, ainda que seja um texto complexo, ainda que nós não entendamos muito, dependendo de quem estuda aquele texto vai entender um pouco mais, mas é um texto que mostra justamente essa ardente paixão da noiva pelo noivo, da igreja e do Cristo. É um texto que mostra o que tem que existir entre aqueles que estão se preparando para este casamento. Cantares é mais um exemplo. Se a tua paixão, se o teu desejo for dividido com coisas carnais, ou mesmo com outras disposições filosófico-espirituais, seja o que for, se tu fores dividir a glória do Senhor Deus, tu não és a noiva. Não estás em Cristo Jesus. Não estás seguindo a simples doutrina de salvação que somente o Filho de Deus tem para nós. E aí então vem a famosa questão, né? Como ter a certeza da salvação? Como sabermos se esse casamento vai dar certo? A verdade é que esse casamento já deu certo. Existem tanto o noivo quanto a noiva que está se preparando. É um casamento consumado. Então, nós devemos fazer as perguntas certas. Para quem é este casamento? Quem é o noivo? Quem é a noiva? Será que você realmente conhece o noivo? Ou pelo menos sabe que este noivo é real e virá te buscar? Temos que conhecer os noivos. Ao conhecermos um noivo, nós sabemos porque temos a certeza de que desejamos nos unir ao noivo. Nós que somos cristãos já sabemos disso, mas é por isso mesmo que a gente
busca a palavra constantemente. Nós desejamos nos unir ao noivo por vários motivos. E assim não substituímos o noivo por nada nem ninguém. Não nos prostituímos espiritualmente. O noivo é ninguém mais, ninguém menos do que o Filho unigênito de Deus. A glória do unigênito do Pai. O Senhor Jesus é a glória do Criador. É tudo para o Criador. Este é o nosso noivo, o Verbo de Deus. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Então, sendo o Verbo que faz tudo perfeitamente, é no noivo em quem nós temos a redenção, pois somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. É aquele em quem habita toda a plenitude. O nosso noivo é a imagem do Deus invisível, a imagem perfeita. É o próprio Deus, lembrando, João disse, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. É o próprio Deus, amados irmãos. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a reconciliação de seus filhos, pois o Criador nos fez a sua imagem e semelhança. Quem não é a noiva? São as almas que nasceram da carne e procuram somente a concupiscência da carne, porque só reconhecem a si mesmas como carne. E parou por aí, simples assim. Só procuram a satisfação no sistema carnal. Dentro dessas almas não está sendo buscada a imagem e semelhança do Criador, mas coisas menores. Então essas almas buscam somente a satisfação pelas coisas carnais. E quem é a noiva? O Senhor Jesus, ele reconhece as almas que estão perdidas na confusão da carne. Isso aí é importante. Nós não somos santos por nós mesmos. Nós não somos melhores do que ninguém. Mas quando nós aceitamos o Senhor Jesus, Ele reconhece que nós estivemos perdidos na confusão da carne. Ele reconhece que nós não estávamos percebendo que fomos feitos para algo muito maior do que isto. Ele reconhece que nós não tínhamos esclarecimento. Ele reconhece que nós estávamos simplesmente andando num labirinto, sem entender as questões da carne. Mas Ele sabe também que nós desejávamos uma saída para vivermos em paz, porque nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. O nosso desejo é viver essa imagem perfeita do Criador, que não é guerra, não é confusão, não é pecado, não é formada por coisas limitadas, coisas que têm um prazer e termina, mas é a vida eterna e abundante que nós encontramos em Cristo. Essa imagem e semelhança que está em nós, colocada pelo próprio Criador, só pode ser encontrada no Criador. Ele colocou em nós para que nós saibamos identificá-lo, para que os filhos reconheçam o seu Pai. Cristo diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, amados irmãos, toda a Bíblia Sagrada está nos explicando o amor do Eterno, que vem de eternidade em eternidade e agora vem nos buscar como filhos. Nos fez e nos orienta e nos busca para sermos filhos. Quem é a noiva? É a igreja, são os que buscam um noivo para se casarem com o noivo, para que se unam com o noivo, para que sejam um com o noivo, para que tenham o mesmo pai do noivo. A igreja é formada pelos filhos de Deus, pois Cristo é o primogênito dentre muitos. A igreja é formada pelas luzes, pois o Pai de Cristo é também nosso Pai e é Pai das luzes. A igreja é formada por deuses, pois nosso Pai é o Deus dos deuses. Ah, amados, esse Deus que quer
que sejamos deuses, porque Ele quer que sejamos seus filhos. É o Deus dos deuses. É o Senhor que nos mostra que estamos nos unindo a Ele como um casamento. Isso nós lemos em toda a palavra. Isso nós lemos em Oséias 3, versículos 1 ao 3, que explica que nós estivemos nos prostituindo com o mundo, como Israel fez também. E mesmo assim o Senhor Deus vem e quer nos transformar com a sua palavra, quer que nos unamos a Ele tão profundamente, sendo seus filhos. Oséias 3, versículos 1 ao 3. E o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. E a comprei para mim por 15 peças de prata, e 1 homer de cevada, e meio homer de cevada. E lhe disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim quero eu ser também para ti. O Senhor Deus aqui coloca no profeta Oséias uma mensagem para Israel e uma mensagem para nós também. O Senhor Deus determina na vida de Oséias uma mensagem muito forte para nós. O filme, para quem não viu ainda, é um filme maravilhoso, apesar de que os filmes eles estão hoje adulterados, né? Nós temos que assistir comparando com a Bíblia, mas o filme, se vocês procurarem e conseguirem assistir o filme do profeta Oséias, vocês vão ver um homem, o profeta Oséias, casando-se com uma prostituta, uma mulher adúltera, bem dizer, né? Prostituta porque trocou aquilo que era bom por aquilo que tinha menor valor. Assim como nós temos sido prostitutos. E ele então, porque o Senhor Deus ordenou, ele se casa com ela. E ela trai. Essa mulher, ela simplesmente não dá valor ao casamento. Oséias casa-se com Gomer, mas Gomer passa a ser a esposa adúltera. É a figura do casamento que muitos cristãos estão buscando, dividindo a glória do Senhor Deus. Querem se unir ao Senhor Deus, querem abandonar essa vida, mas fazem isso só da boca para fora. Eu tenho feito isso, eu tenho errado nisso. A Bíblia Sagrada diz que quando nós aceitamos a Cristo, nós estamos nos preparando como noiva. Nós estamos ansiosos, desejosos por casar com o Cristo, por nos unirmos a Cristo. Porque Cristo é um com o Pai e Ele quer que nós sejamos um com Ele. É o nascimento da água, que é Cristo, e do Espírito, que é o Pai, é Deus. É partir dessa aqui para uma melhor, literalmente. Mas se nós não reconhecemos quem é o noivo, o Verbo, aquele que fez tudo, aquele que é perfeito, está nos chamando para a vida perfeita, em breve, se nós nos prostituirmos, se nós tratarmos esse casamento da mesma forma como a mulher do profeta Oséias tratou, então nós estaremos nos prostituindo. O que acontece é que nós ainda estamos na graça, nós ainda recebemos o perdão. O Senhor Deus coloca aqui em Oséias 3, versículos 1 ao 3, que a salvação é como um homem que vai buscar uma mulher adúltera. E apesar dela ser adúltera, ele perdoa, para que ela reconheça o amor dele e passe a ser fiel como ele é fiel também. Por isso que diz em Oséias 3, versículo 3, o seguinte: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim quero eu ser também para ti. Amados, aqui nós estamos vendo a imagem do casamento de novo. O Senhor Deus dizendo que Ele está nos chamando
para ficarmos com Ele muitos dias. O que é isso? É a eternidade, é a promessa. O Senhor Deus avisando, não te prostituirás, não te mistura com outras crenças, não divide o zelo do Criador, não coloca outro Salvador. O único Salvador, o único intercessor é Jesus. Não divide a glória do Senhor Deus com as tuas preocupações, te entrega. A palavra diz que morrer em Cristo é lucro. Quando chegar a tua hora, chegou a tua hora. Não divide nada do que o Senhor Deus te disse, aceita tudo. Te entrega totalmente, porque a nossa vida aqui já é uma vida adulterada. E o Senhor Deus está dizendo para nós, olha, não adultera mais, não prostitui mais. Para, até aqui eu aceitei, mas agora recebe a minha palavra. Não seja de outro, não continue recebendo a doutrina de homens, receba agora do Criador. Pois assim também o Criador quer ser para ti, fiel. Oséias 3:3. Tu ficarás comigo muitos dias, eternamente. Não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim quero eu ser também para ti. O Senhor Deus, que é fiel, Ele quer ser teu Deus e teu Pai eternamente. Ele cumpre. Só está te pedindo agora que tu sejas também fiel com Ele. Simples. Vocês vejam nessa mensagem que Gomer foi infiel e deixou Oséias. Mas depois o profeta fez o que? Ele foi buscá-la e comprou-a novamente para ela tornar a ser sua esposa. Quer dizer, Gomer foi infiel, deixou Oséias. É como nós, sendo infiéis e deixando a aliança que o Senhor Deus fez conosco, nos prostituindo, buscando outros, buscando amuletos, buscando santos, buscando tradições, buscando outros motivos que não sejam os motivos do Criador. Gomer foi infiel e deixou Oséias. Mas depois o profeta foi buscá-la. Depois o Senhor Deus, apesar do que nós fizemos, através dos pregadores, através da palavra, através do Espírito Santo, através dos profetas, o Senhor Deus foi buscar cada um de nós e nos comprou novamente para tornarmos a ser a sua esposa. E nos comprou a preço de sangue, enviou o próprio Filho, que pagou com o próprio sangue o resgate de nossas almas. Como é grande o amor do nosso noivo por nós, que temos que ser a sua noiva exclusiva, somente dele e de mais ninguém. Até aí em Oséias 3 nós temos uma sombra de Cristo, que nos comprou com seu próprio sangue. Amados, vocês conhecem a palavra, mas alimentem as vossas almas. Até na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, nós lemos essa imagem da noiva, do noivo, e da separação que existe entre a vida antiga e a nova vida em Cristo, que é a vida eterna e abundante, vida gloriosa e perfeita. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 ao 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Por isso todo cristão é virgem, porque foi resgatado da sua vida anterior para o nascimento da água do Espírito, para receber uma nova vida em Cristo. Vida esta que é imaculada e incontaminada, porque foi comprada esta vida pelo precioso sangue de Cristo, que é o sangue de um cordeiro imaculado e incontaminado. O versículo 18 diz, não foi com coisas corruptíveis, que muitos de nós estão procurando ainda.
Ah, mas eu quero isso, mas eu quero aquilo. E o tempo passando, vai acabar tudo, criatura. Tu não vai levar nem a roupa do corpo. E o Pai, tão bom e perfeito que é, a palavra diz, aprove ao Pai dar-nos o reino. E nós ainda estamos olhando para prata, ouro. Não tem prata e ouro que compre isso. Nós recebemos a salvação em Cristo Jesus. Nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais. Então, seja o que for que tu estiveres fazendo, se não estiver de acordo com a vontade do Senhor, desperta, criatura, porque o Senhor só vem buscar a noiva. Por isso, volto a lembrar o versículo principal desta pregação. Salmos 17, 15. Apesar de tudo isso que está acontecendo, quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Quer dizer, eu estou procurando somente a face do Senhor. Estou satisfeito em ser feito a imagem e semelhança do Senhor. Quando acordar, eu vou buscar desde o primeiro minuto somente o Senhor, simples assim. Essa é a nossa fé. Por isso eu insisto em alguns pontos. Maria, por exemplo. Se tu vai trocar a glória do Senhor por Maria, não é a Trindade, criatura. A Trindade é o Pai que enviou o Filho para te salvar, e tanto o Pai quanto o Filho enviaram o Espírito Santo que habita dentro de ti. É o Deus único que se manifestou em carne na figura do Filho Jesus e se manifesta em Espírito na figura do Espírito Santo. Este é o nosso Deus, não tem nenhum outro. Apesar de pessoas dividirem a glória do Senhor Deus, o problema é delas, eu não posso fazer nada. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Apesar de haverem guerras, de eu ser perseguido de morte, desse mundo me odiar, apesar de tudo isso que está acontecendo na carne, eu já sei que foi feita a justiça. Então, quanto a mim, contemplarei, olharei para a tua face na justiça, já estou na justiça. Eu me satisfarei, eu estarei satisfeito da tua semelhança quando eu acordar. Isso é que é ser a noiva. Isso é que é ter em si o desejo ardente por aquele que te fez. Tu sabe quem é o Pai, tu está buscando a face do Pai. Então, amados, prestem atenção que quem reina eternamente é o Senhor Jesus, o Verbo de Deus, não há outro. Por isso o maior pecado é o pecado contra o Espírito Santo. E esse é o pecado de idolatria. É o pecado em que nós idolatramos outra pessoa, ou um objeto qualquer que se transforma num amuleto de sorte. É o pecado quando nós elegemos qualquer pessoa como nossa ajudadora, como nossa intercessora, como nossa salvadora, seja a pessoa que for. O nosso Deus é o Todo-Poderoso, é zeloso, é único. O pecado contra o Espírito Santo é o pecado contra o próprio Deus, porque o Espírito Santo é o próprio Deus, faz parte da Trindade. E quem insiste neste pecado deixa de ser virgem espiritualmente. Esse é o pecado contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Deixa de ser aquela criança inocente que busca o seu pai, pois já conhece a palavra do Senhor Deus, mas não quer aceitá-la. Antes prefere seguir outras doutrinas que fazem justamente o caminho oposto. Em vez de tirar do carnal e te levar para o espiritual, essas doutrinas te afastam do espiritual e te levam para o carnal. A pergunta que poucos fazem: quem é contra o Espírito Santo? Porque o pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Então,
Quem é contra o Espírito Santo? Aquele que é contra o próprio Deus. Aquele que coloca questões divisórias entre nós, controvérsias, paredes, separações, para que nos percamos em conflitos e não olhemos mais para o Senhor. Aquele que deseja ser adorado e por isso cria o caos, a confusão, porque o Senhor tem o seu plano superior. Então o inimigo do Senhor busca fazer o quê? Ele busca dizer que o Senhor nada faz. Ele busca dizer que o Senhor está quieto, que o Senhor é omisso. Observe então que o maior pecado é contra o Espírito Santo porque causa divisões, porque desvia a tua adoração do Senhor para outro Senhor, porque divide a glória do Senhor, mas o Senhor já disse que não divide a sua glória com ninguém, que os que permanecem somente no Senhor serão salvos. Vocês sabem que o diabo anda em derredor, é como um leão rugindo para devorar, mas o que ele faz, amados, é justamente colocar na frente das pessoas aquilo que elas mais desejaram nesse mundo. Então as pessoas se dão atenção para os próprios desejos, elas pecam, são perdoadas, clamam e pecam, vão nessa estrada até se confundirem totalmente e acabarem pecando contra o Espírito Santo. Aí não tem perdão. Esse pecado contra o Espírito Santo acontece justamente quando a noiva se prostituiu, quando a noiva deixou de ser noiva, deixou de buscar a Cristo somente e passou a buscar o mundo. Por isso a palavra diz: vigiai, pois o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Espírito é Deus, o Senhor Deus só pode estar pronto, Ele é perfeito, mas a carne é fraca. Ou seja, nós que vivemos nesse sistema falho da carne, estamos fracos. Portanto, nós precisamos vigiar, senão nós caímos nas astúcias do maligno. A parábola das 10 virgens nos revela quem deixa de ser virgem. Esta parábola mostra que espiritualmente nós passamos a ser virgens quando nascemos da água e do Espírito, quando estamos nos preparando para o noivo. A parábola das 10 virgens nos revela quem é a noiva de fato. É claro que essa parábola ela foi construída, o texto foi construído com base em costumes antigos, que são semelhantes aos costumes dos dias atuais. Por exemplo, um casamento não é somente o noivo e a noiva, lá tem todas as pessoas que vão participar daquele evento. E naquele tempo tinham as virgens, elas carregavam candeias e tudo. Aí tem que estudar como eram os costumes. Não é que o noivo fosse casar com várias mulheres, não é esse o significado. Mas o significado espiritual que nós sabemos é que tem que vigiar. São as 10 virgens, a metade vigiou, a metade não vigiou. A metade estava interessada, a metade, não é que seja a metade, mas é uma parte, estava ardentemente desejosa de se encontrar com um noivo, de participar daquele evento. Até nesta parábola não diz respeito do casamento carnal, que é um homem e uma mulher, mas do casamento de um noivo, o Cristo, com a igreja, com várias virgens. Várias pessoas que, por vigiarem, passaram a ser virgens, passaram a viver a nova vida, e por ser a nova vida, a pessoa recém nasceu da água do Espírito, então a pessoa é tida como virgem. Por isso todo cristão é virgem. A parábola das 10 virgens mostra então quem é a noiva. A noiva é aquela que mantém esse desejo ardente dentro de si. São as virgens que mantêm o óleo em suas candeias. O óleo representa o Espírito Santo. Ora, manter o Espírito Santo dentro de si, o que é isso?
O Espírito Santo já habita em nós. Mas em vez de entristecermos o Espírito Santo, buscando as coisas que não são a vontade do Senhor Deus, nós temos que alegrar o Espírito Santo. Nós temos que prestar atenção ao que o Espírito Santo nos ensina. Quando escutamos um pregador, quando lemos a palavra, nós temos que pesquisar, nós temos que pensar naquilo e nós temos que abandonar os nossos costumes antigos se eles estavam nos levando para outro lugar que não seja a salvação em Cristo Jesus. É simples assim. As 10 virgens, então, 5 não entristeciam o Espírito Santo. 5 tinham o óleo em suas candeias, ou seja, tinham a presença do Espírito Santo, tinham as suas fés renovadas, tinham a luz do Cristo Jesus. O óleo nas candeias faz com que as candeias possam ser acesas, faz com que elas possam caminhar na escuridão desse mundo. É uma parábola que, se vocês pensarem no que significa cada elemento do texto bíblico, vocês vão encontrando toda a Bíblia Sagrada explicando o que é ser a noiva, o que é ser virgem. Todo cristão é virgem porque recebeu essa nova vida, e por ter recebido essa nova vida agora está assim, vigiando, está assim pensando: Cristo é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Mas como que Cristo vai ser lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho se eu entristeço o Espírito Santo? Se eu entristeço o Espírito Santo, então eu não tenho luz na minha candeia. É como se eu carregasse uma candeia que era para estar cheia de óleo e não carregasse o óleo. É como se eu fosse aquelas 5 virgens que não vigiam. Esqueceram de levar o óleo que tinham que levar, na quantidade certa que tinham que levar. Já as outras que vigiam, elas levaram o óleo necessário para que o caminho delas fosse iluminado. Cristo é a luz. Cristo é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Cristo enviou o Espírito Santo que habita dentro de mim. Eu sou candeia, de mim sai a luz de Cristo, eu tenho que ter o perfume de Cristo, eu tenho que ser a noiva, eu tenho que me adornar com toda essa palavra, me preparar para esse casamento, porque se eu não tiver essa paixão, essa ardente expectativa, quando eu chegar lá em cima, o Cristo vai dizer: não te conheço, não é minha noiva. É o Deus zeloso que está procurando a sua noiva e não a prostituta. É uma mensagem simples. Carne nenhuma herdará o reino dos céus. Se eu continuar buscando as coisas da carne, eu não vou herdar o reino dos céus. E essa nova vida, ela é, desde o início, gloriosa e será eternamente virgem, inviolável, porque receberemos corpos glorificados que não morrem, não adoecem. Essa nova vida que Cristo Jesus nos concedeu é a pura glória perfeita que o Pai colocou nas mãos dele, ele colocou em nossas almas. Seremos eternamente virgens no sentido de não violados, não vencidos, não falsificados, não inapropriados, não ultrapassados. O contrário do pecado, seremos um com Cristo Jesus. Seremos deuses, filhos do Deus dos deuses. Esta é a vida eterna e abundante. Este é o casamento glorioso que nós vamos consumar lá nas bodas do Cordeiro. É a vida tão perfeita e imaculada que lá em cima não se casam e não se dão em casamento. É o casamento único que nós vamos fazer com Cristo Jesus e viveremos como anjos perfeitos. Até no conceito da carne não seremos jamais violados, jamais pecaremos, porque lá em cima não se casam nem se dão em casamento. O que aparentemente é ruim
O Senhor diz que lá em cima Ele preparou moradas. A palavra diz que o Senhor Deus preparou para nós é incomparavelmente melhor do que existe aqui na carne. Paulo foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Glórias a Deus, amados irmãos. Cristo, sendo perfeito, suportou tudo por nós. Ele veio de fato buscar a noiva. Não tinha pecado, mas sofreu provação. Sendo o Senhor, foi tratado com toda a indiferença. Sendo o amor, foi recebido com ódio. Sendo a vida, foi recebido pelos que desejavam a morte. Sendo a luz, as trevas não o compreenderam. O noivo veio buscar aquela alma que é a sua noiva, que realmente é a sua imagem e semelhança. A noiva, apesar de ter pecado e estar sofrendo provações, muito deseja ser como um noivo. Ao chegar o noivo, a noiva não o trata com indiferença. O noivo, sendo o amor, a noiva recebeu-o com amor. O noivo, sendo a vida, a noiva não se prostituiu com a morte, mas recebeu o noivo entregando a sua própria vida. É por isso que nós entregamos as nossas vidas para o Cristo Jesus. O noivo, sendo a luz, a noiva reconheceu que estava em trevas e se esforçou para compreender o noivo e se deixou iluminar pela sua luz. Até nisso, Efésios 5 explica por que a igreja é submissa a Cristo. Porque ela compreende que está em trevas e quer se deixar levar, moldar, iluminar pelo noivo que é a luz. Ah, meus amados, por tudo isso que estão fazendo aí, quanto a mim, vou esquecer tudo isso. Contemplarei tão somente a face do Senhor na justiça que já foi feita. Eu já fui tirado disso tudo, está consumado. Então, a cada manhã eu me satisfarei, sabendo que fui feito à imagem e semelhança do Senhor. Salmos 17:15, quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Amados, nós precisamos buscar a face do Senhor. É uma coisa só que é necessária. É simples. O nosso Salvador é simples, mas ele é exclusivo. Ele é exigente, é ciumento. Ele é zeloso com a sua glória, não divide a sua glória. É simples assim. Entender o problema do outro é fácil, né? Agora olhemos cada um de nós para o nosso problema. Aquele que adora Maria, que ora para Maria, é fácil de entender, mas aquela pessoa não entende que está perdida. Não entende. E eu vou dizer para vocês por quê, contando de novo o meu pecado aqui. O Senhor Deus não divide a glória dele. O pecado contra o Espírito Santo é o pecado em que tu divides a glória do Senhor. É o pecado em que tu dizes com os teus gestos, com as tuas ações, com a tua alma, tu mostras para ti, para o mundo e para o próprio Deus, mostra que ele não é Deus. É o pecado de afronta, é a atitude do maligno. Sendo Deus quem ele é, o Todo-Poderoso, o Eterno, ele é suficiente. Por isso ele enviou o próprio Filho dele para nos salvar. E a pessoa que substitui isto ou diminui isto, está dividindo a glória do Criador. Por isso nós temos que ter tão somente o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Agora o exemplo de adoração a Maria é um exemplo muito conhecido. E um exemplo pouco conhecido, mas muito praticado, é o mesmo pecado, é o que aconteceu comigo. Não chegou a ser o pecado contra o Espírito Santo, porque eu não me posicionei.
porque eu não entrei na operação do erro que não tem volta. O pecado contra o Espírito Santo é quando a pessoa se posiciona, é quando a pessoa deixa de ser a noiva. A noiva, ela peca, ela cai por ignorância, mas ela clama, ela volta com ardente paixão pelo noivo. E o meu pecado, naquele dia em que desceu um anjo da parte do Senhor Jesus, para me corrigir, o meu pecado era de adoração para o mundo. É o pecado de ir contra Deus, porque quem ama o mundo não ama Deus, diz a palavra. É o pecado de buscar soluções em um outro que não seja o próprio Deus. Eu estava buscando soluções para a minha vida no mundo. Eu contei com mais detalhes nas minhas pregações, mas é isso que eu estava fazendo naquele dia e nos primeiros anos de cristão, porque eu aceitei a Cristo com 51 e com 55 desce um anjo da parte do Senhor Jesus e aparece em carne para mim com grande glória que não posso vos revelar para me corrigir. Vejam como é grave, o nosso Deus é zeloso, Ele não admite que dividamos a glória dEle. Ou é a noiva ou não é a noiva, ou está buscando somente a Cristo Jesus, ou não recebe a salvação que vem somente através de Cristo Jesus. E o mais triste é que quando nós nos prostituímos, quando nós buscamos as coisas menores, vejam, não estou dizendo que Maria é pequena, é coisa menor. Não. Maria mesmo iria dizer, olha, não faça isso, a adoração é somente para o Cristo. Somente o Cristo é o intercessor. Pedir, orar é somente para o Criador, em nome do Filho. Então não estou dizendo que Maria é pequena, não, a agraciada Maria sempre será lembrada. Mas é diferente. O nosso Deus não é Maria, é a Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o Deus se manifestando dessa maneira. O mais triste é quando nós nos prostituímos buscando ensinamentos menores, ensinamentos do homem. E aí nós perdemos o que o Senhor Deus tem para nos dar. Aí sim a pessoa perde a salvação porque ela nunca teve, nunca conheceu o verdadeiro Deus. Quando o Senhor, o Deus simples, que em Lucas 10, versículos 38 ao 42, revela essa sua simplicidade, esse seu amor, quando nós lemos o texto de Marta e Maria. Então, Lucas 10, versículos 38 ao 42, eu vou pulando. Marta estava atarefada com muitas coisas e Maria estava aos pés do Senhor Jesus. Marta, então, preocupada com o serviço, ela se aproximou e disse assim, Senhor, será que tu não se dá conta que a minha irmã me deixou sozinha aqui, servindo sozinha? Diz para ela vir me ajudar aqui. E o Senhor Jesus, ele responde assim, Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então nós temos ali Marta e Maria que receberam o Senhor Jesus em sua casa. E nós vemos em Marta querendo fazer todas as coisas. Muito bom, né? Marta querendo ajudar. Mas chega num momento que nós não podemos mais fazer todas as coisas. Então nós temos que ser como Maria. A Maria, irmã de Marta. A Maria que eu digo aqui está em Lucas 10, versículos 38 ao 42. Nós temos que ser simples. Muitas vezes, muitos de nós vão deturpar a fé no Senhor Jesus, trocando por doutrina de homens. O Deus zeloso, que não permite que se curve ou se preste serviço a nenhum outro, muitas pessoas vão prestar serviço, adoração e culto a Maria, mãe do homem Jesus. Quando aqui no texto de Lucas 10, 38 a 42, nós vemos
as irmãs Marta e Maria, revelando que o nosso Jesus é simples, é simples. Ele é tão simples, exige tão pouco, mas é zeloso. Não admite que se divida a sua glória. Não admite que nós corramos para aquela Maria agraciada, ainda que ela seja agraciada, mãe do homem Jesus, ela não é mãe de Deus. O nosso Deus é tão zeloso e simples que nos traz aqui para Lucas 10, versículos 38 ao 42, e nos diz como devemos ser. Devemos ser como esta Maria aqui, irmã de Marta, adoradores do Senhor Jesus. É uma coisa só que é necessária: nos entregarmos em adoração, em paixão para o Senhor Jesus. É simples assim. E aí nós encontramos pessoas que dizem: olha, já encontrei pessoas assim, várias, que dizem: olha, isso aqui é costume meu, ninguém vai tirar isso de mim. E eu não tive muitas vezes a coragem de responder, né? De dizer: olha, se ninguém vai tirar isso de ti, nem o Cristo conseguiu tirar isso de ti, porque Cristo veio para tirar isso de ti, tirar esse teu costume, essa tua adoração que não é para Ele, esse teu costume de amuleto, esse teu hábito de buscar as coisas que tu achas que são espirituais, mas são de outras seitas, outras religiões, quando a fé no nosso Deus é tão somente o Cristo Jesus. Aí nós vemos uma lista interminável de pessoas que acham que receberam a salvação, mas nem conhecem quem é o Senhor Jesus, nem conhecem um noivo e, portanto, não podem ser a noiva. Não podem ser a noiva porque se prostituíram, porque trocaram a glória do unigênito do Pai por outra pessoa, ou mesmo por coisas. Vejam, o Senhor Deus diz que não divide a glória dele com ninguém, e a glória dele é o Filho dele. Jesus é a glória do unigênito do Pai. É somente Jesus quem traz a salvação. É somente o noivo. Para muitas pessoas, o Senhor Jesus deveria ser o seu único e suficiente Salvador. Mas não é, porque prestam culto a Maria, fazem pedidos para Maria e até mesmo têm Maria como Salvadora. Estão dividindo a glória do Senhor Jesus. O Senhor Jesus deveria ser o seu único e suficiente Salvador, mas muitos prestam cultos a outros santos. Muitos só se sentem seguros usando amuletos. O Senhor Jesus deveria ser o seu único e suficiente Salvador, mas muitos buscam respostas em cartomantes, em astrologia, em comunicação com os mortos. O Senhor Jesus deveria ser o seu único e suficiente Salvador, mas muitos colocam a Bíblia na mesa e um pêndulo em cima para ver a resposta que o pêndulo vai dar. Muitos carregam a Bíblia Sagrada, mas acreditam na reencarnação, que é o oposto do que o Senhor Jesus ensina. O Senhor Jesus deveria ser o seu único e suficiente Salvador, mas a pessoa que acredita na reencarnação não acredita no Senhor Jesus, pois se houvesse reencarnação não haveria necessidade de um Salvador. O Senhor Jesus deveria ser o seu único e suficiente Salvador, mas muitos precisam ainda de benzeduras, de água benta, de objetos ungidos, de conselhos de pessoas que se dizem altamente espiritualizadas, de magos, de monges, de mestres, quando o Senhor Jesus deveria ser o seu único e suficiente Salvador. E muitos continuam dizendo: isso é coisa minha, ninguém vai me mudar. Então, se nem o Cristo vai te mudar, o caminho que tu estás indo é o lago de fogo. Amados, essa palavra é para todos nós, e todos nós que estamos em Cristo sabemos disso.
nós já sabemos que é questão de sairmos desse mundo limitado e entrarmos no reino dos céus. Portanto, fujamos da prostituição. O nosso noivo é zeloso, é exigente, é o verbo de toda a criação, é perfeito. Então busquemos somente a face do Senhor com a simplicidade e dedicação de Marta e Maria. Ora trabalhando como Marta, ora se entregando como Maria em adoração pura e exclusiva para o nosso Salvador Jesus, o Cristo. Se é noiva, tem que desejar ardentemente a vinda do noivo. Olha aí, amados, Isaías 61:10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Cristo Jesus é o noivo que se adorna com turbante sacerdotal. Ele é o nosso sacerdote eterno. Ele está se unindo com a noiva, que é a igreja, que somos nós, que estamos nos enfeitando com as nossas joias, que são a palavra, são os versículos. Isaías 61:10 está mostrando novamente o casamento do noivo com a noiva, do Senhor Jesus que veio buscar a igreja que diz: regozijar-me-ei muito no Senhor, no meu noivo, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque este meu Deus me vestiu. Eu estava nu, estava indo para a perdição, para o lago de fogo, e este Deus me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com um manto de justiça. Por quê? Por que foi feita a justiça? Porque este Deus foi zeloso comigo, porque este Deus me protegeu e enviou o próprio Filho para me salvar. Por que tanto zelo assim? Porque da minha parte passei a ser a noiva, passei a ser aquela alma que busca o Filho de Deus assim também, com o mesmo zelo. Passei a ser esta noiva que se enfeita todos os dias com a sua palavra, com a palavra do noivo, que até se apronta com um turbante sacerdotal, ou seja, Cristo vem como sacerdote eterno para nós. Cristo é o nosso Salvador, só para começar, e segue-se pela eternidade que Ele é a nossa vida eterna e abundante. Todo cristão é virgem, e como uma virgem, todo cristão tem que ter este desejo profundo de se casar com o noivo. Tem que ser como uma noiva ansiosa pelo noivo. Apocalipse 19, versículos 7 ao 9. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E é aí que o Senhor Deus diz para nós vigiarmos, porque vai acontecer as bodas do Cordeiro e nós estaremos lá, mas muitos não estarão, porque não são a noiva que se prepara para o noivo. Em vez de estar se vestindo com a palavra do noivo, muitos estão se vestindo com a palavra do homem, com a doutrina de homem. Em vez de se aprontar, de se adornar para o noivo, muitos estão se prostituindo, estão se enchendo de maquiagem,
e joias baratas para a prostituição, para se envolver com as coisas do mundo e não com as coisas que o Cristo Jesus nos ensina. Por isso a palavra diz: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Isso é bem-aventurança. Que aventura tu estás fazendo? Vigiai, não enveredai por caminhos estranhos. Adore somente ao Cristo Jesus, que é o Filho, e ao Pai do Cristo Jesus, que é o nosso Pai, nosso Deus, nosso Criador. Nosso Deus é exclusivo. Amados irmãos, Apocalipse 22, versículo 17. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amados, é simples. É simples. O Espírito, que é Deus, e a noiva, que é a igreja verdadeira, chamada pelo Senhor Deus, estão dizendo: vem. E quem ouve, que diga: vem. E quem tem sede, venha. Quer dizer, até quem ouve passa a dizer: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, simples assim, tome de graça da água da vida. Amados irmãos, vigiem. Quem aceitou a Cristo vai descobrindo que é entrega. Quanto mais cedo, melhor. É entrega. É abandonar a sua vida anterior. E agora passa a ser uma alma unida somente com Cristo. É a noiva daquele que entregou a sua própria vida para nos salvar da condenação eterna. Quem realmente crê, agora faz parte da Igreja Imaculada, a noiva do Cordeiro de Deus. Por isso todo cristão é virgem, porque recebeu a nova vida eterna e abundante que só existe no Cristo Jesus. O mundo está do jeito que está e ainda tem pessoas fazendo desdém, fazendo pouco caso da palavra do nosso Salvador. Amados irmãos, eu caí nesse erro. Por isso desceu um anjo que veio me corrigir, um anjo da parte do Senhor Jesus, veio me corrigir. Hoje estou buscando a face do Senhor Deus. Para mim basta. Para mim me basta a graça, a palavra do meu Deus, a salvação em Cristo Jesus e mais nada. Salmos 17, 15. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Glórias a Deus. Amados irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus.